Estamos vivendo dias da inteligência artificial. A tecnologia está crescendo a cada vez mais e cada dia que passa parece que a evolução tecnológica cresce e tem alcançado a vida de muitas pessoas. Ontem eu fui numa palestra onde nessa palestra foi abordado a inteligência artificial e alguns empregos e alguns trabalhos que daqui a algum tempo não irão mais existir por causa da inteligência artificial. Então hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial versus inteligência real. Essa mensagem vai chamar a sua atenção. Já quero agradecer a todos que estão aqui, que estão acompanhando aí durante a semana. Essa é uma live de oração, de palavra. Você já inicia seu dia já com uma palavra de Deus no teu coração para poder seguir. Então espero que essa palavra abençoe a sua vida, abençoe seu dia. Mas antes de entrar nos textos aqui separados para essa manhã, vamos aqui à nossa oração, né? Nós vamos nos conectar ao céu através da nossa oração, através do nosso pedido, através dos nossos desejos, colocando diante de Deus, entendendo sempre que Ele é exaltado, soberano, justo e fiel. Vamos orar? Você que pode, continue aí, que hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial versus inteligência real. Vai valer a pena você que está começando agora a assistir esse vídeo ficar até o final. Obrigado, Deus, por esse dia. Te damos graças mais uma vez. O Senhor é bom e o tempo todo o Senhor é bom. Somos a sua criação. Algumas pessoas ainda estão vivendo como criatura. Outras pessoas deixaram de ser criaturas e se tornaram filhos, dependendo da sua decisão aqui na terra. Mas que nessa manhã possamos entender por que o Senhor nos criou. Porque o Senhor colocou a nossa vida na terra. Algumas coisas ainda não entendemos, mas quando nos aproximamos de Ti, conseguimos todas as respostas que precisamos. Então nessa manhã abençoe a nossa vida, nossa casa, transforme a nossa mente. Infelizmente muitas sementes foram plantadas na nossa mente, colocando situações que não são verdadeiras, falando algo sobre a nossa vida que é uma verdadeira mentira, e sabemos de fato quem é o pai da mentira. Ele que planta todas essas informações incorretas e quer fazer com que a nossa vida siga por um caminho que não foi estabelecido por Ti. Mas nessa manhã, através da sua mensagem, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, nos livre da tentação, que possa chegar sobre a nossa vida a Tua provisão, nos ensine a perdoar, nos ensine, Deus, a ter a nossa mente transformada, como diz o texto de Romanos 12:2, para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Confiamos em Ti, Pai. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, mesmo assim nós iremos confiar em Ti. Não confiamos em Ti apenas quando está tudo bem, quando a saúde está em dia ou quando a conta bancária está cheia. Confiamos em Ti o tempo todo, por isso, nessa manhã, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Sua palavra e transforme completamente, não apenas o nosso dia, mas toda a nossa vida, a partir de hoje, através dessa mensagem. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Obrigado a todos pela presença. Mais uma vez estamos aqui com textos maravilhosos para que possamos entender qual é a mensagem dessa manhã, o que Deus quer falar conosco através de tantas inovações e de tantas tecnologias. Hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial versus inteligência real. Como eu disse ontem, eu fui numa palestra de inteligência artificial aqui próximo de casa e ouvi algumas coisas ali muito importantes para o dia a dia. Uma das coisas é que alguns empregos e serviços eles vão terminar, em pouco tempo. Hoje em dia você vê que algumas pessoas estão substituindo a atendente real pela atendente virtual. Você pega todas as informações e coloca ali para aquela Magazine Luiza, Ela tem todas as respostas, ela responde tudo, ela tira suas dúvidas. E aquilo ali realmente está tirando o trabalho de muitas pessoas. Mas algo muito legal que foi dito ontem naquela palestra foi que a inteligência artificial
depende de uma inteligência real para formar ela. Então, de repente, se você está pensando aqui, pô, estou preocupado com o meu futuro, como é que vai ser o meu emprego, seja um agente que manipule, que controle a inteligência artificial, porque aí vão solicitar os seus serviços para poder preencher essa inteligência artificial. Aí você de repente pode falar, Arthur, mas com o tempo a inteligência artificial ela vai aprendendo e vai trabalhando por si só, mas ela precisa de informações. A inteligência artificial precisa daquilo que Deus colocou sobre a sua vida, sabedoria e conhecimento, para você colocar uma informação para um determinado local e aquela informação ser criada. É claro que nós estamos passando por muitos testes dessa inteligência artificial. Alguns vídeos aí que nós já estamos acompanhando estão realmente assustando, né, a nossa vida. A pessoa dentro da fornalha ardente lá conversando como se tivesse normal. Essa tal de Google Flow aí é que veio agora para revolucionar o mercado cinematográfico de vídeo e tudo. Só que você precisa entender como funciona a inteligência artificial e nós vamos trazer um contexto bíblico para mostrar para você como funciona a inteligência real. A inteligência artificial, como eu disse, você precisa alimentar algo para que ela seja formada. Você tem uma empresa, você tem aí dentro do seu trabalho, aí você quer otimizar os seus trabalhos, você vai pegar e vai criar uma coisa chamada prompt. Prompt significa iniciar. E aí, quando eu comecei a ouvir aquela palestra ontem, comecei a fazer as anotações. Estou trazendo hoje aqui para a live, para todos que estão aqui, inteligência artificial versus inteligência real. Então vamos lá. Como você cria um vídeo? Como você cria algo através da inteligência artificial? Você precisa entender de prompt. Hoje, uma das profissões que estão crescendo aí, para quem está aqui querendo querer aprender uma profissão nova aí para o futuro, são criadores de prompt, criadores de história, criadores que fazem com que aquela empresa, aquela pessoa e aquilo possa surgir através de uma ideia da sua cabeça. Vou criar um personagem que se aproxima de Deus, que tem cabelo branco, blusa azul, calça jeans, e você está criando uma história ali através do prompt. Depois, quando você der o enter ali no prompt, ela vai começar a montar toda aquela história. Agora, existe um prompt da sua vida. De repente ninguém nunca falou para você, né? Então você acha que você nasceu da barriga da sua mãe, cresceu, chegou aqui nessa terra por um acaso. Ninguém fez lá atrás um prompt da sua vida e falou assim, ó, eu estou colocando algo aqui a respeito dele, a respeito dela. Só que é o que eu estou te dizendo. Hoje a gente pode criar algumas coisas, mas nós fomos criados através de um prompt. Nós fomos criados. Quando Deus falou assim, ó, vamos iniciar. Iniciar significa prompt. Hoje as pessoas estão o tempo todo, nesse exato momento onde essa live aqui está acontecendo, tem gente criando prompt. Espera aí, hoje o meu vídeo vai fazer isso, a minha empresa tal. Só que então nós precisamos pegar o primeiro texto para entender que a inteligência artificial é criada a partir do homem, mas o homem é criado a partir de uma inteligência real, viva, fiel, verdadeira. Lá atrás, Deus já definiu um prompt universal. Só que ao longo da nossa história, as pessoas querem entrar no prompt que Deus já criou da sua vida e quer colocar uma mentira, um vírus, uma programação que não foi aquilo que Deus escreveu. Vamos lá no primeiro texto? Gênesis 1, 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem no chão. Criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança Deus o criou. Homem e mulher o criou.
Deus os abençoou e disse: sejis férteis, multiplicai-vos, enchei, subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Sabe o que significa isso daqui? Gênesis 1, 26, o prompt. Iniciou Deus antes da minha vida chegar aqui na terra e da sua também. Ele já criou um formato lá em cima, num computador espiritual, dizendo assim, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E o que vai acontecer com esse homem? Ele vai dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse prompt está dizendo para mim e para você que Deus nos colocou aqui para dominar, não para ser dominado. Só que o segredo de um relacionamento com Deus é algo chamado obediência. Então, nós quebramos um prompt criado por Deus, um prompt real, uma inteligência não artificial, mas uma inteligência real, nós quebramos quando nós pecamos. E aí o pecado manda uma mensagem para o céu dizendo, ele não está me obedecendo, ele está obedecendo ao pai da mentira que também tem um prompt, entendeu? Deus tem um prompt da sua vida, diz, você é a imagem e semelhança de Deus. Aí vem o pai da mentira chamado Satanás, peraí, vou criar um prompt aqui também. Não, você não é imagem e criação de Deus, não, você é gordo, você é magro, você é feio, você não vai chegar em lugar nenhum, você não pode fazer nada, a sua idade você só perdeu, você é fraco, você se deixa levar por aquilo que as pessoas estão falando. Então existe um prompt que Deus criou, você é a minha imagem e semelhança. Aí o pecado entra. Arthur, como é que o pecado entrou? Você sabe como o pecado entrou na sua vida? Você sabe qual a idade que o pecado entrou na sua vida. Só que no primeiro momento você não achava que aquilo era pecado, porque todo mundo fazia, eu estava no meio ali no bolo de todo mundo, então aquilo ali para mim era uma coisa normal. Até que o Espírito Santo falou, vamos voltar à origem, vamos voltar ao prompt original. Não olhe para a sua vida e pense que você não é ninguém, não vai chegar em lugar nenhum e que Deus não pode pegar a sua vida e usar a sua vida da melhor maneira possível. Existe um prompt do céu e um prompt do inferno. De repente você entrou aqui agora, está ouvindo eu falar sobre prompt. O que significa prompt? Prompt é uma linguagem utilizada na inteligência artificial para iniciar as coisas. Só que a sua vida não foi iniciada quando você nasceu da barriga da sua mãe. Vamos ao segundo texto para você entender isso? Jeremias capítulo 1, verso 5. Antes que te formaste no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Antes de você sair da barriga da sua mãe, Deus criou algo sobre a sua vida. O tempo veio passando, Satanás tentou colocar um prompt na sua vida dizendo, vai viver uma vida de pecado, vai viver uma vida distante de Deus, vai viver a vida que quer viver. E Deus está ali, eu já criei algo para a sua vida. Você quer viver aquilo que eu já criei e já desenhei, ou você quer viver aquilo que a cada dia o mentiroso diz acerca da sua vida? Então o texto aqui está dizendo que quando a inteligência artificial vai criar alguma coisa, o prompt precisa ser detalhado. Como eu quero que isso aconteça? Deus tem todos os detalhes da minha e da sua vida, e todo dia Ele coloca algo para que nós possamos fazer. Existe algo já estabelecido na sua vida, só que algo diferente da inteligência artificial para a inteligência real é que a inteligência artificial, pelo menos até agora, nós vamos colocar o prompt e ela vai executar. Agora, a preocupação que nós devemos ter da inteligência artificial é quando nós criarmos um prompt e falar inteligência artificial, pense dessa maneira segundo as informações que eu estou te dando. Por quê? Como é que o homem Porque como a gente consegue pensar? A gente pega uma informação aqui, outra ali, escuta uma situação aqui e tal, e a gente começa a pensar, e segundo aquelas informações, o nosso pensamento acaba criando uma composição, criando algo novo, uma situação diferente. O problema é quando a inteligência artificial, isso já acontece, você vai alimentar ela para ela criar,
essas informações que eu estou te dando, eu quero que você elabore algo melhor do que isso. Então ela pega as informações que você está dando, as informações que estão no banco de dados dela e começa a processar, e ela traz algo à medida que você alimentou. Então hoje eu estou falando sobre inteligência artificial versus inteligência real. Inteligência artificial, para que algo possa começar, ela precisa de um prompt. Prompt significa iniciar. Deus iniciou a nossa vida não aqui. Gênesis capítulo 1, versos 26. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Antes do homem ser criado, o prompt já estava lá. Deus ele pode ter dito um tempo, façamos um homem, ter feito um homem 1000 anos depois daquilo que ele falou, porque a própria palavra vai dizer, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então Deus não está preso no nosso tempo. Agora, por que essa mensagem é importante, ou por que essa mensagem tem a ver com a sua vida? Porque você está deixando outra pessoa criar um prompt da sua vida mentiroso. Satanás ele tem escrito lá, hoje eu vou atacar ela na emoção, hoje eu vou atacar ele no relacionamento, hoje eu vou digitar aqui para ele, vou mandar uma mensagem do WhatsApp dizendo que ele não vale nada, que ele não venceu na vida, que ele não consegue fazer, e a gente acaba deixando levar pelo prompt que Satanás está falando, e esquecemos do prompt universal. Imagem, espera aí, eu sou imagem e semelhança de Deus, mas o que Deus é? Bom o tempo todo. Então, espera aí, se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso ficar com aquilo que é a essência de Deus: bom, justo, fiel, verdadeiro, poderoso. Não existem impossíveis para Deus, só que algumas pessoas estão deixando, peraí, hoje eu vou colocar essa semente aqui. Não, tenha essa palavra como a palavra universal da sua vida. E aí o terceiro texto, é o texto que chama muito a minha atenção. Eu já tive durante muito tempo pensando nesse texto, orando por esse texto, tentando entender esse texto, e a cada dia que nós nos aproximamos de Deus, ele fala cada vez mais. Salmo 139, versículo 16. Grava bem esse texto, nunca mais esqueça esse texto. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram no meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O que significa isso? Tem um prompt da sua vida. Ai, Arthur, qual é o prompt que Deus escreveu hoje para mim? Existe um texto que diz que nós... bendito é o nome do Senhor, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. De repente, o prompt da sua vida, mentirosa, falsa, infiel, prostituta, até aqui andou de uma forma desconectada com aquele homem chamado Jesus, que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O prompt da sua vida só existe por causa de Jesus. Ah, mas eu não acredito. É um direito que você tem. Agora, quando você olha para dentro de si e fala, a partir de hoje eu quero viver uma vida totalmente nova, diante de Deus, na presença de Deus, toda mentira que Satanás colocou como prompt da minha vida hoje, eu vou apagar. Você pode apagar. Apaga aquilo que colocaram errado sobre a sua vida e coloca aquilo que Deus já determinou. E o Salmo 139 diz que já está determinado. Hoje, dia 3 de junho de 2025, Deus escreveu algo sobre a sua vida. Deus, de repente, escreveu que você iria entrar numa live às 6 horas da manhã e nunca tinha escutado sobre a palavra dele, nunca tinha recebido uma oração, recebeu uma oração e decidiu apagar o prompt de Satanás, da mentira da sua vida, e colocar o prompt da verdade, o prompt real, não um prompt artificial. Não deixe as pessoas colocarem sobre a sua vida aquilo que Deus não estabeleceu. Deus já estabeleceu. Arthur, como é que eu posso conhecer? Não tem jeito, Deus é um Deus de relacionamento. Quer conhecer Deus, precisa se relacionar com Ele. Como é que eu faço para me relacionar com Deus? Leitura da palavra. Hoje você não pode apenas ler a palavra, você pode ouvir. Bota no YouTube lá, Mateus capítulo 1, e fica ouvindo o tempo todo.
o que Jesus fala, quais são as palavras que saíram da boca de Jesus. Você vai ouvindo e vai conhecendo Deus, vai se aproximando de Deus, vai a cada dia limpando da sua vida o prompt da mentira e colocando o prompt da verdade, da justiça e a coisa real. Você que está chegando agora, hoje eu estou falando sobre inteligência artificial versus inteligência real. Inteligência artificial, ela é criada através de um prompt que você vai colocando informações ali. Assim Deus fez com a nossa vida. Colocou informações antes de nós existirmos, para que quando chegarmos aqui, Deus já fala: não, eu já determinei, eu já fiz. Só que existe algo poderoso e maravilhoso sobre nós, e é o que eu sempre penso a respeito de Deus. Ele programa, mas ele dá a opção de você escolher. Deus, ele não tirou da minha vida e da sua vida o escolher. O escolher é algo precioso. Imagine, quando você olha para um homem, você olha para uma mulher, e devido àquelas características daquele homem e daquela mulher, você escolhe se casar, você escolhe se aproximar, você escolhe querer estar perto, você escolhe aquela empresa, você escolhe aquele emprego, você escolhe tudo isso. Então com Deus não seria diferente. Imagine assim: não, eu sou um robô. E já parou para pensar por que Deus colocou no jardim do Éden a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Deus, ele falou assim: olha só, de todas as árvores ali vocês podem comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que vocês comerdes dela, vocês certamente irão morrer. E aí Deus, ele já tinha feito o homem e a mulher, já tinha colocado o prompt. E aí entrou quem? O prompt mentiroso. Satanás se apresenta lá como uma serpente e fala: claro que você pode comer. E até os dias de hoje é assim, né? Claro que você pode trair seu marido. Claro que você pode tomar esse tipo de bebida. Você pode cheirar, você pode usar crack, você pode fazer o que você quiser. Nada vai acontecer, você apenas vai ficar mais forte. Pô, os seus amigos do trabalho, todo mundo trai, por que você também não vai trair? Você vai ficar destacado ali da conversa, do bate-papo dele, de tudo aquilo que eles falam, dizendo que nós somos o garanhão, nós somos poderoso e tal. Então o Satanás, ele tenta imprimir o prompt na vida de muitas pessoas da mentira, e ele fez isso em Adão e Eva. Pegou a mulher comeu do fruto e deu para Adão, e aí o homem nunca mais foi o mesmo, mas o poder de escolha ainda está sobre a mão do homem. Deus escreveu algo sobre a sua vida, e não é de repente isso que você está vivendo hoje, porque alguém entrou na sua vida e começou a escrever um montão de mentira, coisas que Deus não escreveu sobre a sua vida. Só que lembre-se, Gênesis capítulo 1, verso 26. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Se você hoje sair dessa live entendido que você é a imagem e semelhança de Deus, ninguém vai conseguir te abater. Se você entender, assim como Jeremias, que Deus antes do ventre já tinha designado ele profeta às nações, a sua vida vai ser completamente diferente. Se você entender que o Salmo 139, versículo 16, diz que Deus já escreveu. Então, assim, qual deve ser a nossa preocupação diária? Deus, qual é o prompt da minha vida hoje? O que o Senhor escreveu sobre a minha vida hoje? Eu tenho certeza que algumas coisas ele não escreveu. Um pecado, uma prostituição, um adultério. Eu não consigo imaginar Deus escrever algumas coisas para poder te denegrir, te abater. Só que isso nós estamos sujeitos a fazer. Mas isso mesmo assim não é o fim. Imagine se algumas pessoas que estão aqui, que estão pecando, falam assim: não, Arthur, então é o fim. Não. A graça se manifestou através de Jesus, e por meio de Jesus e por meio da graça, nós podemos voltar à origem de tudo aquilo que Deus já escreveu e designou para as nossas vidas. Então hoje nós falamos sobre inteligência artificial, inteligência real. Deus já colocou sobre a nossa vida um prompt de graça, de bênção, de justiça, de favor. Só que nós queremos viver o prompt da mentira que Satanás a cada dia está escrevendo, né? Não, hoje ele vai trair.
Hoje ele vai sair com os amigos, é normal, né? Hoje quem é que não fica com todo mundo? Não é essa vida que Deus colocou para você, não é essa vida que Deus escolheu para você, só que ele está com uma grande expectativa que você decida viver aquilo que ele já determinou para a sua vida. O objetivo dessa live é esse: volte a viver o que Deus já determinou para você. Arthur, me afastei um pouco. Corrige a rota. O GPS parou, não estou tendo sinal de GPS. Fiquei, Arthur, 1 ano sem sinal de GPS na minha vida. Então hoje é o dia de o GPS voltar a funcionar e você voltar para o caminho aonde você nunca deveria ter saído. A inteligência artificial vai continuar crescendo, mas a inteligência real é o que criou a sua vida, é o que te dá instruções, é o que é a conexão de Deus para a sua vida, para que através da sua vida na Terra outras coisas pudessem ser criadas e manifestadas aqui nessa Terra. Então eu quero orar pela sua vida, para que hoje você de fato volte à origem de tudo aquilo que Deus já determinou. Esqueça o prompt que a cada dia Satanás tem escrito lá. Peraí, hoje ele vai sofrer, hoje ele vai perder, hoje ele vai sair do emprego e vai ficar desesperado. Hoje a esposa dele vai sair de casa e ele vai tirar a própria vida. Satanás está o tempo todo, todos os dias, criando prompts mentirosos da sua vida. Estabeleça o prompt verdadeiro. Você é imagem e semelhança de Deus. Você é filho do Criador, coroa da criação. Não se deixe levar por outras informações. Não se deixe moldar pelas mentiras que chegam à sua vida. Essas mentiras chegam o tempo todo. Deixa eu falar dele, deixa eu falar dela, deixa eu dizer que ele não é, não vai. O que importa para você hoje é o que Deus escreveu. E eu tenho certeza que, assim como diz a palavra que Deus é bom, Ele não escreveu qualquer coisa acerca da sua vida. Então quero orar por você, para que você saia aqui dessa live hoje falando assim: Deus, me diz aí hoje, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu preciso deixar? O que eu preciso aprender? De quem eu preciso me aproximar? O que eu preciso fazer hoje para que esse dia seja um dia incomum? Para que eu não seja levado por qualquer conversa, para que eu não seja levada pelo acaso, pelas situações difíceis. Então a minha oração hoje é pela sua vida, para que Deus te fortaleça. Nunca mais esqueça dessa mensagem. Queria que você também pudesse comentar a mensagem que fica salva aqui, compartilhar para os seus amigos. Esse tema, inteligência artificial, ele é bem atual. Então, a gente pega um tema atual e traz uma mensagem que pode mudar a vida das pessoas. Inteligência artificial, ela é criada pelos prompts. Deus tem um prompt na sua vida. Satanás também tem. Então apague hoje os prompts de Satanás e comece a viver com o prompt que Deus já determinou. Então eu quero orar pela sua vida, para que esse dia fique marcado na sua vida. A partir de hoje, estou voltando à origem de tudo aquilo que Deus determinou para a minha vida. Obrigado, Deus, por essa manhã, pela vida dessas pessoas que estão passando aqui nessa live e de outras que ainda estão dormindo, mas que ao longo desse dia vão assistir essa mensagem. Hoje eu falei sobre inteligência artificial versus inteligência real. Inteligência artificial é criada por prompt. Prompt significa iniciar. Para que algo seja criado, primeiro nós precisamos iniciar algo para que as coisas possam acontecer. E quando Deus criou o prompt da nossa vida, Ele estabeleceu uma regra universal. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Ele vai dominar sobre os animais, sobre os peixes, sobre as aves do céu. Então Deus já colocou na nossa vida o domínio, que foi perdido com o pecado. Com o pecado, de fato, perdemos algumas coisas. Mas hoje é o dia de voltar às origens. Hoje é dia de voltar ao plano inicial que Deus tem para as nossas vidas. Apagar todos os prompts que Satanás até aqui escreveu, que você não vai chegar em lugar nenhum, que não é ninguém, que não pode nada. É tempo de apagar todas essas mentiras e voltarmos, como diz o Salmo 139, versículo 16, que Deus
já escreveu e determinou todos os nossos dias no seu grande livro e eles foram determinados por Deus. Então hoje existe algo determinado por Deus para mim e para a sua vida. Só precisamos entender, praticar, agir, acreditar, ter fé, seguir, se mover, se movimentar para que tudo isso aconteça. Pai, abençoe a vida de todos que estão aqui, que ouviram essa mensagem e que a partir de hoje vão voltar ao plano original e ao propósito já determinado por Ti. Te agradecemos por essa manhã e por essa palavra e te damos graça em tudo. A Ti a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus. Amém. Então hoje você vai voltar? Voltei ao plano original. Digita aí, se você puder colocar nos comentários, tanto aqui no Instagram, você que ouviu essa mensagem até o final, e você também que está ouvindo essa mensagem no YouTube, porque essa mensagem depois vai lá para o YouTube, coloque assim, digite aí, voltei ao plano original. Toda mentira, tudo aquilo que Satanás escreveu até aqui sobre a minha vida, eu estou apagando e eu vou ficar como imagem e semelhança de Deus. Antes que te formaste no ventre, eu te escolhi e te designei por profeta às nações. Voltei ao plano original. Ao longo desse dia, digite isso, mande essa mensagem para que outras pessoas possam olhar e entender que você não está mais vivendo as mentiras que Satanás colocou acerca da sua vida. Aí, voltei ao plano original, voltei ao plano original. Você, imagem, às vezes a gente quer se contentar com pouco, né? A gente quer se contentar com, é verdade, eu não sou ninguém, não faço nada. E Deus está falando, você não é ninguém? Você é a minha imagem e a minha semelhança. Então, assim, que essa palavra hoje te coloque de pé, que essa palavra hoje abençoe a sua vida, sua casa e a sua família. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe com algumas pessoas que, de repente, estão achando que são as piores pessoas da terra porque Satanás criou um prompt e falou para ela, você não é ninguém, você não vai chegar em lugar nenhum. Quando, na verdade, Deus falando, você não é ninguém, você é tudo, é meu filho. Você é a minha imagem e a minha semelhança. Então, assim, voltei ao plano original. Olha quantas pessoas declarando aí. Quero agradecer a todos. E amanhã, todos que podem estar aqui às 6 horas da manhã, Deus tem mais um alimento para as nossas vidas. Deus tem mais um alimento para as nossas vidas às 6 horas da manhã. Você que pode, coloque seu despertador aí, coloque seu telefone para despertar às 6 horas. Eu preciso ouvir Deus. Então que hoje você volte ao plano original e não se esqueça. Deus já escreveu algo bom sobre a sua vida. Não viva as mentiras que Satanás escreve todo dia sobre você. Se chegar no trabalho alguém falar alguma coisa para você, isso aí é mentira. Isso aí não vai cair na minha vida, não. Eu quero saber o que Deus está escrevendo sobre mim hoje. Lembra do Salmo 139? Tudo que Deus tem acerca da sua vida já foi escrito e determinado. Só basta eu e você obedecermos a voz de Deus e andarmos segundo a sua boa e agradável escolha, vontade e decisão. Obrigado por todos que estão aqui. Esse vídeo fica salvo 24 horas, amanhã ele sai do ar. Então vai lá, volta lá, assiste novamente, comente e mande para os seus amigos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.